gente vai falar de um assunto polêmico, eu diria, e tem algumas coisas que não são tão bem explicadas. O polêmico, que muitas vezes é entendido como interpretado mal, a gente vai conversar sobre TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E depois a gente vai conversar sobre AVC, mas entendam como AVE, tá? AVC é um termo mais antigo. Atualmente a gente chama de AVE, acidente vascular encefálico, e não mais acidente vascular cerebral, ok? Aí você tem dois tipos, a gente vai conversar sobre esses dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico. Os dois têm diferentes mecanismos, acontecem de forma diferente e, consequentemente, geralmente, o desfecho é diferente também. Tem um que é bem mais letal, normalmente a pessoa Professor, morre fala para o rápido. pessoal fechar os microfones que está dando ruídos. Tem alguém com o microfone aberto? Obrigado, Lucene. Deixa eu tentar. Aí, ótimo. Acho que foi agora. Agora foi, né? Perfeito. Então, a gente vai conversar sobre AVC ou AVE e sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes da gente ir direto para a aula, para eu começar a fazer a apresentação e tudo mais, eu gostaria de ouvir vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês entendem? Se alguém conhece alguém que tem hiperatividade, sei lá, querem conversar sobre hiperatividade? Alguém conhece uma criança ou um adulto que seja hiperativo? Oi? Comprovado por médico? Não conhece? Não tem um diagnóstico. Você acha, Dayara, que a sua sobrinha é? Legal. De repente ela... Legal. Mas com diagnóstico nada, assim. Não, legal. E você, Michele? Não conhece ninguém? Nem suspeita? Às vezes algumas crianças a gente até suspeita. Suspeita, né? Muito agitada. Muito agitada, né? Uhum. Da hora. São terroristas, né? Conheço nenhum. Minha sobrinha é um furacãozinho. Legal. E vocês de casa, do MIT? Alguém conhece alguém com... Conheço. Eu também conheço. A pessoa não fica quieta um minuto. Isso, então... Quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela legal. não tem paciência, né, para ficar sentada, ela não para prestar atenção. Certo. Ela não interage, né, porque ela fica inquieta. Certo. Isso é verdade. Você está certo. Mas com o diagnóstico? Com o diagnóstico, eu conheço. Perfeito. Ótimo. Essas características que vocês falaram são realmente uma pessoa hiperativa. Tanto as meninas aqui do presencial, quanto vocês falaram, pessoas que são inquietas, que não param quietas e tudo mais. É isso mesmo. E alguém com AVC? Você conhece ou conheceu alguém que teve? Eu conheço. Conhece? Como essa pessoa está, assim, normalmente? Ela tem sequelas, né? Sequelas. Ela não anda mais. Aham. Na verdade, ela se reabilitando. Mas ainda não chegou a andar. Tá. Ela tem sequelas. Legal. Na fala, Aham. na movimentação do tempo inteiro. Tá. A Dayara falou que conhece alguém que que já teve AVC, mas que essa pessoa não anda e ainda tem dificuldades na fala, tem processo de reabilitação. Verdade. Isso acontece, a gente vai ver o porquê que isso acontece. Meu avô deu 5. Aham. Ficou? O meu sogro teve 3 AVC. 3 O primeiro e o AVC? segundo não teve sequela. Aí o terceiro que teve com sequela. Teve 3 AVCs, o sogro dela. Meu avô deu 5. 5 AVC o da Natalina. Eu conheço só vou aumentando, né? Agora eu vou falar onde você vai cair. Eu tive contato com uma idosa que teve 9, a idosa 9, e o filho teve 1 e foi fatal. E ela, bem mais velha, obviamente, teve 9 e não morreu, mas ele, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo, né? Tá, o que mais? Mais alguém conhece? Tudo bem? Você pode dar seu nome, por gentileza? Obrigado. Quem conhece? Eu tenho a mãe do meu pai, há muitos anos, né? A gente era criança, ela tinha diabetes, a gente não
Certo. Eu tomei um banho, o chuveiro estava muito quente, a gente não sabia exatamente se a causa foi essa. O chuveiro estava muito quente, e ela teve um AVC, foi internada, ficou alguns dias no hospital, voltou para casa, mas não resistiu. Acabou morrendo. Aliás, ela teve o AVC. E aí, Foi tudo bem? hospitalizada, não resistiu. Foi hospitalizada. E não resistiu. Acontece. AVC é uma situação gravíssima. Há uma justificativa biológica para o banho. Deixa eu ver se a galera escutou. A Maria Angélica disse o seguinte: olha, eu conheci alguém quando criança que estava com o chuveiro muito quente. E aí a gente, naquela época, acreditava que era por conta da temperatura da água. E aí essa pessoa teve um AVC e depois acabou sendo hospitalizada, mas infelizmente morreu. Não está na hora do AVC ainda, mas vão pensando aí. Vocês acham que realmente a temperatura da água tem a ver com, ou pode ter a ver com o AVC? Não necessariamente com o caso da sua família. Não sei se eu li errado, mas eu vi algumas informações erradas. Tinha uma indicação. Legal. E vocês? O que vocês acham? Aqui do presencial, depois eu pergunto para a galera do Meet. Será que tem alguma coisa a ver, tipo assim, a mudança de temperatura na água tem a ver com o AVC? Meio louco isso, né? E vocês do Meet, o que é que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Pode ter. Quem falou? Vamos uma por vez. Quem falou primeiro? A Tati. Pode falar, Tati. Eu acho que sim, porque mexe com o sangue, né? Aquece, né? Porque aquece e mexe com o sangue. A Tati. Obrigado, Tati. Quem mais falou? A Jane? Eu acho que pode dar algum tipo de paralisia, mas eu não acho que chega a ser um AVC. Tá, a Jane acha que pode dar algum tipo de paralisia, não que seja necessariamente um AVC. Tá bom. Ótimo. A Josi falou que conhece alguém que ficou por um tempo, mas acabou falecendo. Quando a gente for falar de AVC, vocês vão ver que existem possíveis sequelas. Geralmente, dependendo da intensidade e o local que a pessoa teve AVC, o local do cérebro, é possível melhorar o quadro com fisioterapia e com outro tipo de tratamento. Mas o AVC hemorrágico ele geralmente é mais letal do que o outro tipo. Por quê? Você tem uma hemorragia no cérebro. Eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Mas você não tem hemorragia, você não tem um sangramento na cabeça. No outro você tem. O que tem o sangramento, que é o AVC hemorrágico, isso é bem mais letal e mata 40% dos pacientes que tem. Então, a cada 1.000 pessoas com AVC hemorrágico, 400 morrem. O outro não, o outro é mais comum e não é tão letal. Mas eu vou falar quando chegar lá. Eu tenho uma pessoa do trânsito. Ele teve que parar o carro porque saía sangue do nariz. Mas foi AVC? Eu acredito que sim. Ele estava num restaurante, parou o carro em frente ao restaurante e começou. E Às vezes é só uma hemorragia nasal mesmo, mas às vezes pode ser com AVC, geralmente é um quadro bem mais grave, tá bom? Mas pode acontecer. Como eu sempre brinco, né? Situações assim não escolhem lugar, data, horário, nem nada. Elas só acontecem. O pai morreu assim com AVC? Provavelmente foi hemorrágico. É quando se tem um rompimento de alguma veia no cérebro. Alguma artéria se rompe, e aí, lógico que está dentro dela é sangue, esse sangue começa a vazar, e aí começa a aumentar a pressão dentro do cérebro. E aí, falta sangue em várias partes, aí é bem difícil. Aí só hospital mesmo, tá bom? Mas a gente vai conversar mais sobre AVC quando chegar na hora. Inicialmente, professor, meu pai, ele foi sofrendo assim, ele foi um leve AVC, né? Mas ele teve uma queda, né? E nessa queda aí foi assim, foi enfraquecendo os órgãos. E ele foi perdendo os movimentos, né? Porque quando ele caiu, o médico fez todo o diagnóstico, não tinha nada. Mas aí um outro médico falou que poderia ter sido assim, bem de leve. E foi paralisando aos poucos os órgãos dele. Existem muitas condições. Então, assim, trauma na cabeça, porque como você tem um sistema ósseo, uma caixa craniana que tenta proteger o nosso cérebro. Podem bater assim na cabeça de vocês, que é bem duro.
mas às vezes o choque é tão grande que mesmo com essa caixa para proteger o cérebro, infelizmente o impacto acaba prejudicando, né? E aí o nosso cérebro acaba padecendo. E, consequentemente, você tem inúmeros problemas. É isso mesmo, Luciane. Bom, vamos lá então. A gente fez uma rápida introdução, perguntei o que vocês sabiam, agora a gente vai, de fato, para o assunto. Na aula passada, se vocês se lembrarem, a gente falou sobre esquizofrenia. Lembra, esquizofrenia é uma condição, um transtorno, não é coisa, quer dizer, né? De certa forma, vou brincar. Não é coisa da cabeça, não, é da cabeça, mas a ideia é uma situação séria, grave, um transtorno gravíssimo que não tem cura, mas que tem tratamento, como a gente viu. Tem muitos tipos, se não me engano, são 6 que a gente viu na aula. E a principal característica dessas pessoas com esquizofrenia é que elas perdem a noção do que é real e do que não é. Então, elas não conseguem mais diferenciar. Eu não sei o que é real e o que não é. Eu vejo, sei lá, espírito, sei lá, alguma coisa, assombração, um monstro, sei lá, um doente voando, um dragão, um bicho. Eu vejo coisas e eu acredito que aquilo realmente está ali, está na minha sala, está diante de mim. E aí, geralmente, essas pessoas têm um comportamento muito característico. Alucinação, delírio, e aí, enfim, tudo mais que a gente viu. Tendem a se isolar, em alguns momentos podem ser agressivos. Isso tudo se ameniza com o tratamento medicamentoso. Tem que tomar remédio, senão não resolve. O objetivo do tratamento é... Deixa eu só... Deixa eu só aumentar aqui. Aí. O objetivo desse tratamento nada mais é do que tentar lidar com os sintomas. Então, está muito agressivo, eu deixo esse paciente mais tranquilo. Está muito inquieto, sei lá, muito agitado, deixo mais relaxado. Está muito triste, tento levantar a moral, deixar ele um pouco mais para cima, com o humor melhor e por aí vai. Depois a gente falou sobre encoprese e anurese. Encoprese é a dificuldade ou a incapacidade de alguém conseguir segurar a evacuação. Acaba fazendo um pouco nas calças, porque não consegue sentir que está na hora de fazer, ou às vezes sente, mas não consegue segurar o esfíncter, não tem controle sobre o músculo, e acabam fazendo cocô nas calças, né? Evacuando, defecando. No caso da anurese, é o mesmo princípio, só que aqui a gente fala de urina e não mais de cocô. Então, a pessoa perde urina nas calças. Essas duas condições são muito comuns em crianças. Geralmente isso pode trazer problemas para a família, para o contexto familiar. Muitos pais não entendem, acham que é birra da criança, que é o caráter dela e tudo mais. A gente, como falei na aula, tem que procurar sempre orientar os pais, que é algo que acontece com a maioria das crianças, como a gente viu. Em alguns casos mais raros, ficam até por volta dos 15 anos ou mais, mas essa é uma condição bem difícil de acontecer. Ok? Mas tem cura, geralmente com o tempo isso vai embora. A gente viu na aula. Então hoje, hiperatividade e AVE, tá? Eu deixei AVC, que é o que está na mochila, mas mudou o termo, agora se fala AVE, tá bom? Acidente vascular encefálico. Mas é a mesma coisa que AVC, acidente vascular cerebral. Esse AVC também é conhecido no popular, tem um nome comum. Não é AVC que a turma fala, alguém lembra? Não é AVC. A maioria, né, das pessoas utilizam outro nome. Alguém lembra? Derrame. Derrame, exatamente, derrame. Derrame, deu um derrame na cabeça. Derrame na cabeça é AVC, tá? Derrame cerebral, nos endotíbios cerebral. Significa acidente vascular encefálico. Mas no popular a gente chama de derrame. Bom, deixa eu já falar, né? Eu já fiz algumas perguntas. Vamos começar falando de TDAH. Ninguém fala isso na prática. Geralmente as pessoas chamam só de hiperatividade. Mas a hiperatividade é caracterizada por duas condições, tá? Então, geralmente, eu vou falar isso durante a aula, mas a gente tende a pensar que o hiperativo, ou que a pessoa que tem TDAH, só é hiperativa. Então, aquela pessoa que só fica correndo, andando, destruindo a casa, como as meninas falaram, furacão, terrorista, né? Mas, na verdade, geralmente, essas pessoas também podem ter déficit de atenção. Então, prejuízos
de atenção. Isso é muito comum com crianças. A criança chega na sala e aí ela não consegue prestar atenção de jeito nenhum. Ela simplesmente não consegue prestar atenção, porque ela tem um prejuízo nessa parte. Ela é deficitária, está com um prejuízo. Déficit é a mesma coisa que prejuízo, tá bom? Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico caracterizado pela desatenção extrema. Não é, por exemplo, o professor está aqui falando, aí, sei lá, você está no celular, ou você está, sei lá, você viajou e começou a olhar esse bonequinho aqui atrás de mim, é um esqueleto ali. Aí, de repente, você olha ali, não é isso. Desatenção extrema é literalmente você não consegue se concentrar em nada. Nada. Então, de vez em quando você está aí e começa a viajar na sua cabeça e perde a atenção da aula, é uma coisa. Agora, você sempre estar desatenta, é o que está falando aqui, não. Desatenção extrema. Aí é uma característica, uma das principais dessa pessoa. O que mais? É uma pessoa extremamente desorganizada. Por caráter, professor, não. Se ela não consegue prestar atenção e é agitada demais, obviamente, onde ela está vai ser tudo desorganizado. Ela não vai se concentrar. Puxa, eu tenho que arrumar minha cama. Eu vou arrumar minha cama, olha que legal. De repente, quando vai para a cama, perde a atenção, aí escuta o canarinho cantando, né, Maria? Ah, o canarinho está no quintal, aí vai lá ver o canarinho. Ei, Dayana. Nossa, é minha filha. É. Já era. Aí você fala, caramba, mas você acha? A única coisa, né, sei lá, tá fazendo isso aqui, aí se perde. E aí vai, e aí. Então, essa, uma característica deles é essa. A desorganização, mas não por má índole. É porque eles não conseguem se concentrar, não conseguem manter o foco, como você falou, e aí, obviamente, eles não vão dar continuidade nas atividades. O que mais? Comportamento impulsivo. Significa o quê? Eu não penso antes de agir, eu só ajo. Eu não sei. Imagina eu estou aqui dando aula, aí, sei lá, passa um amigo meu ali, ou alguém que eu conheço ali na porta. Aí, perco a atenção da aula, eu vou sair, dou uma volta, se for o caso e tal. Falo, galera, pode ir. E aí eu saio, vou, converso, e aí o horário passando, né? E vocês, ué, o professor não vai voltar para a aula e tal. E eu lá conversando, aí de repente eu já encontro outro, já fico, e aqui a aula rolando, né? Ou não, né? Que eu não vou estar na sala. Não é legal isso, tá? Isso pode acontecer demais. É um comportamento impulsivo. Agem sem raciocinar. Então, e a típica, né? E a inquietude. Que é essa, são os serelepes, que ficam indo para lá e para cá. Essa é a principal característica, pelo menos no popular a gente acha, e a hiperatividade. Então, são inquietos, literalmente não param, como se tivessem uma carga extra de bateria, uma bateria extra, uma energia de outro planeta e não se cansam nunca, ou quase nunca. Tá? Então, essas são as principais características desse transtorno. Vamos lá. Desatenção extrema, desorganização, comportamento impulsivo e inquietude. Geralmente, os sintomas se manifestam antes dos 7 anos. O que a gente tem aqui, então? Na maioria das vezes, esse transtorno TDAH é um transtorno inicialmente infantil. Na maioria dos casos. Já vê que, lógico, adultos também tem, né? Mas os sintomas iniciais começam, né, a aparecer ali antes dos 7 anos. Isso fica muito claro quando a criança vai para a escola. Principalmente nesse momento é que começa-se a desconfiar que essa criança tem algo errado. Que ela é hiperativa, não presta atenção, é desorganizada, é impulsiva, sai da sala de aula, o professor fala, ela não consegue, chega em casa, não consegue lembrar. A mãe, quando a gente chegava, minha mãe, lá na roça, no Goiás, chegava na escola, minha mãe colocava a gente assim na mesa, e aí ia tomar. Ela falava, vou tomar aqui, o que vocês aprenderam hoje. Se eu fosse, eu ou a minha irmã, sei lá, se fôssemos hiperativos, ela podia perguntar tudo, que eu não ia saber dizer nada para ela, mas eu sabia porque eu não sou, né? Estudava e tal. Mas uma criança hiperativa não consegue. Então você chegar e falar, e aí, o que você aprendeu hoje? Maria não vai saber dizer. Por quê? Porque ela não prestou atenção na aula. É isso. Se ela não presta atenção,
não vai memorizar, né, Michele? Não vai entender, consequentemente ela não vai saber falar para você, mãe, o que ela aprendeu. Ela nem vai se lembrar, ela não estava ali. Estava, mas não estava, né? Fisicamente falando, estava, mas o foco dela, a atenção, não estava no professor, sei lá, nem no quadro negro e tudo mais. Então, geralmente, são as características dessa doença, desse transtorno, geralmente antes dos 7 anos. Isso fica muito evidente quando vão para a escola. Aliás, é estimado que 5% dos adultos tenham esse transtorno. E aí você fala, professor, mas 5%? Então, a cada 100 adultos, 5 devem ter. 5% de 100 é 5. Exatamente. E aí eu pergunto para vocês. Vocês acham... Cuidado com a resposta, não é tão rápido assim. Vocês acham que esses adultos aqui que têm TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, vocês acham que eles sabem que têm a hiperatividade? Eles têm esse transtorno? A maioria, vocês acham que eles sabem? Não sabem. Não sabem. Não sabem. Não sabem. Exatamente. A maioria não sabe, não. A Luciane falou, a maioria não sabe. Exatamente. Por que vocês acham? Eles podem ter dificuldade em alguma área da vida e não sabem o motivo. Legal. Mas a Angélica falou assim, pessoal do MIT, talvez ele tenha alguma dificuldade na vida, não sabe explicar. Nunca soube explicar por que ele é tão desatento. Sei lá, ou tão desorganizado, não sei, ou tão impulsivo, sabe Deus, né? A gente vai ver assim, é possível desde que se comece o tratamento. Tem tratamento para isso. Ele foi. A minha irmã, a Thalita, a gente é o oposto. A Thalita é muito, muito mais agitada que eu. Uma vez ela entrou debaixo da cama, chamou meu primo, entraram debaixo da cama, e a cama tinha aquelas, tipo um bordadinho assim de renda, caído para fora. E ela chuchou, colocou fogo. E ela embaixo da cama, colocou fogo na cama, e ela e meu primo embaixo. A Thalita era assim, minha irmã, né? Só que conforme o tempo foi passando, aí talvez seja como o seu filho, né? Não sei. Ela não é mais assim. Às vezes é uma fase, né? Nesse caso aqui, a gente vai ver que sem tratamento, por exemplo, essa melhora geralmente não acontece em quem tem de fato esse transtorno. Sem tratamento, sem acompanhamento, não. Com acompanhamento é possível. Tá bom? Mas vocês acertaram na mosca. Você era o que? Agitada? Não, voada. Voada? Pode? Viajando. Assim, meu Deus. Foi na primeira série isso daí. Às vezes. Minha mãe era chamada na escola. A Michele, eu tô dando aula lá no curso. Tô dando aula e essa menina tá muito louca, né? A Michele não para Depois é o oposto, né? A Michele disse, pessoal, que quando ela era, na primeira série ela era voada, assim, desligadaça, assim. E depois, pro terceiro, ela começou a ficar mais ativa, mais agitada, né? É verdade. Eu também fui assim, no terceiro médio fui um pouco mais agitado. Mas é porque eu morava fora, mas é bem... essas diferenças são normais, normalmente você tem mesmo. Então, depende muito do grupo, da sala, dos seus colegas, geralmente não... Na minha rua, todos eram mais velhos que eu. Então, a gente estava no prézinho na época. Aí, são 2 anos mais velhos que eu. Todos eles foram para a primeira série e eu continuei no pré. Quando eu fui, eles já tinham trocado assim de escola. Certo. Entendeu? E aí eu ficava sozinha. Então, acho que é isso que tá... Tipo, você tava ali, mas não tinha ninguém para compartilhar com você. Exatamente. Quando você se encontra, quando você sente liberdade, aí geralmente a gente participa mais do lugar, sente mais pertencente àquele espaço. É verdade. Então, vocês acertaram. 5% dos adultos é uma estimativa, tá? Não é uma estatística certa, é uma estimativa. São dados, uma estimativa de que 5% tem. Por que isso acontece?
realmente, como vocês disseram, muitos não sabem, nem sonham que tem. Talvez seja o caso da Maria, que a Maria disse, cara, eu não consigo entender o porquê que eu sou assim, tão desorganizado, tão agitado. E aí, alguns, quando, sei lá, se casam, quando tem alguém, ou quando a ficha cai, ou quando alguém fala, acabam indo para uma consulta e aí o médico, então, dá o diagnóstico. Mas, geralmente, eles não sabem realmente. Por quê, professor? Porque é aquilo que a gente vem falando, né? Parece algo repetitivo, mas é justamente isso que acontece. Há uma fortíssima associação com a personalidade. Joãozinho sempre foi agitado assim. A Maria sempre foi voada. Puxa, Maria sempre foi voada. Desde que eu entendo, essa menina foi voada. Ela não consegue prestar atenção no que você fala, é agitada, impulsiva. Maria sempre foi assim, ela não tem nenhuma doença. É quem ela é. E aí, esse comportamento, esse tipo de pensamento é quem ela é, faz com que essa pessoa cresça, às vezes até, sei lá, se case, né, constitui família, e aí, mesmo assim, não recebe o diagnóstico desse transtorno. Por mais que as pessoas estejam falando mais e mais sobre o TDAH, pois geralmente interfere no rendimento escolar dos filhos, ainda é bem comum encontrar adultos que foram diagnosticados tardiamente quando foram, né? Nem todo mundo é diagnosticado mais tarde. Alguns são, tá bom? Hoje está em moda, né? Hiperativo, tem problema de atenção, não sei o quê, porque é o que eu falei, a criança vai para a escola, o professor que já tem um olhar diferenciado, alguém de fora, começa a notar a diferença entre os alunos, né? Quando você não conhece, sei lá, como a gente está aqui na frente, sei lá, dá para ver mais ou menos vocês, quando está todo mundo aqui. Você consegue perceber nitidamente quem está mais ligado na aula, quem participa mais. Tem a turma que fica mais quieta, tem a galera que você vê que a pessoa está voando e tudo mais. Então, o professor tem uma visão, digamos, geral, um olhar de fora, e aí considera, fala, olha, que estranho esse comportamento dessa criança, será que os pais já consideraram? Olha, isso não é normal e tal, e aí, em algum momento, essa criança vai para o pediatra e aí tem um diagnóstico. Vamos lá. Para identificar se o seu filho é hiperativo, e aí entendam filho, né, mas pode ser também a criança que você cuida. Tá? Para identificar se essa criança é hiperativa, lembrando, os primeiros sintomas, geralmente antes dos 7 anos. É preciso prestar atenção redobrada nos seus comportamentos e manias. É aqui que a gente pega, que a gente mata, charada. Não é um diagnóstico, geralmente o diagnóstico é feito por meio de observação. E relato dos pais, relato dos professores, às vezes, relato de quem convive com essa criança. Eu ia te perguntar agora como era feito. Exatamente. Se tem algum teste, geralmente é comportamento. Porque eu vi aqui, ó. Geralmente, né, lógico. Se persistirem por 6 meses, né? Não, 6 meses. Isso. Eu achava que... Que era um exame de sangue, sei lá? Não, tá. Não. Por exemplo, leva um psicólogo, né? É a pessoa. Ou pediatra, muitas vezes o pediatra, porque falaram, esse menino tá estranho, tá diferente. Aí vai acompanhando. Para ver se isso evoluiu, se evoluiu ou não. Tá bom? Aí eles pedem para a gente observar se ele consegue ficar bastante tempo na TV ou no computador. Ele não fica toda hora no e a menina não ficou. E o meu ficava. E o filho ficava sentado, ligado na vidrado, vidrado, né? Concentrado. Isso. Mas é aquilo. Isso porque é o que a Michelle falou e você também. E o que eu disse, né? A desatenção extrema, não tem foco. A Dayara usa essa palavra foco. Não consegue manter. Então, por que a psicóloga falou para o seu filho? Olha, presta atenção se ela fica atenta na TV. Porque hiperativos não ficam. Se distraem muito pouco, muito assim, facilmente, né? Com pouca coisa, se distraem. Então, escuta o carro. Tem um carro. Aí vai para a janela e vê o carro. Aí, de repente, o cachorro do vizinho passando no corredor do apartamento, lá tira. Aí corre para ver o cachorro passando. Não consegue manter o foco. Exemplos doidos, mas é verdade, tá bom? Tem pais também, que
professor, né? Usuário da rua, que sempre muitos também não aceitam. Não aceita. É normal. Criança faz parte. Criança tem que brincar. Isso aí. É normal. Engraçado que a minha irmã falou pra mim. Não sei onde caiu. Eu tenho uma dó de voltar pra trabalhar, mas é assim, cara. Por quê? Porque a mãe dele não para. Então, tem medo de alguém querer ficar ela sentada e ela não ficar. Porque assim, assim é o primeiro isso. Porque ela não fica. Ela não fica. Põe ela na cadeira, ela não coloca. E ela tem nem um ano. Mas... a menina agitada? Ela é super agitada. Ela fica demais. E a bichinha nem anda só quietinha. Você vai vendo aí, né? E disso, agora a gente vai dar algumas dicas de algo que você tem que começar a desconfiar. Pode ter alguma coisa errada. Minha filha não é doente. Minha filha não é doente, a nossa filha é abençoada. Porque se você falar para a pessoa, comenta a sua barriga. Eu acho que seu filho não comeria. Pra quê, filha? Casar, discórdia, desavença. Porque as pessoas... Porque é o que a gente disse, né? Muitas vezes, eu acho que esse receio, às vezes é também por falta de informação. Nossa, hiperatividade, então meu filho é doente, sei lá, algumas pessoas, ele vai morrer, meu Deus, não é isso. A gente vai ver aqui que o tratamento é simples, não é nada complexo, nada que vai colocar a criança numa cama. Tem coisas piores, né? Como a gente já falou, de autismo, tem outras condições que são mais difíceis. Exatamente. Então, a desinformação causa medo, pânico. Então, se eu sei sobre algo, como a gente vai ver sobre a AVC, fica mais fácil eu tentar interpretar. E aí, lógico, aí eu vou tirar minhas conclusões, mas fica mais fácil interpretar. Como a maioria das pessoas não sabe o que é, e acha que alguém que é só alguém agitado, a gente vai ver que não é só isso. E aí podem ter medo, podem ter receios. Aí, nossa, será que esse tratamento custa caro? Meu Deus, será que tem tratamento? Será que tem tratamento, um exemplo, né? Será que tem tratamento no SUS? Será que ele vai ter que deixar de estudar? Vai ter que ir uma escola, vai ter que ir para a PAI? E, nossa, você vai para a PAI, os meus amigos vão me zoar. E aí começam vários pensamentos descabidos, sem sentido. E esse medo, essa desinformação, infelizmente, acaba muitas vezes se refletindo como um preconceito, ou uma resistência e tudo mais. Pode falar isso. Não, fala você, depois eu não falo. Ele sai da escola com 7 anos. E eu para um teste que ficava na parte da tarde só para brincar e tal. Aí a psicóloga de lá falou que eu tinha que levar ele na parte. Daí, assim, eu via que ele tinha algum probleminha. Eu queria que outras pessoas, outros profissionais, avaliassem. E aí, uma senhora da minha escola, e ela falou assim, eu estou trabalhando na clínica para um clínica. Certo. Se você quiser, eu arrumo para você. Encaixa lá. Aí eu levei, por 3 anos lá. Certo. Eu pedi o diagnóstico, ele não tinha nada, não tinha problema nenhum, só que era preguiçoso. E levei lá pra cá. Você foi lá e levou? Fui lá e escrevi pra porque eu poderia muito bem processá-lo. Isso, uma profissional, sim. É muito bonito. Você sabe que o pessoal do MIT, a Aparecida, falou assim que uma psicóloga lá da escola onde o filho dela ia, falou que ele tinha problemas mentais, que ele tinha que ir para a PAI, e aí ela quis ouvir outros profissionais e levou o menino para um outro lugar. E aí lá, fez o acompanhamento por 3 anos e foi realmente constatado que ele não tinha nada. Aí ela está falando que é muito triste para uma mãe ouvir esse tipo de notícia sem o profissional ter certeza. E realmente, né, não é legal, é ruim. Você fica... essa semana, uma pessoa próxima foi no médico, e aí, do nada, assim, a doutora lá, a médica lá, falou assim, chegou, aí a pressão estava 15/9, no primeiro momento. Aí ficou um tempo lá, e não sei o que, na triagem. Quando foi consultar com a doutora, ela viu na folha, na ficha, que estava 15/9. Aí ela falou assim para a enfermeira, aí afere a pressão dela de novo, vê aí como é que tá. Aí o filho estava de novo 15/9.
que a doutora fez? Isso é um fato real de uma pessoa próxima a mim. Ah, você está com hipertensão. Já passou o remédio para pressão alta, e aí quando chegou, que eu falei com essa pessoa, falou, mas peraí, mas geralmente teste para hipertensão não é assim. Você tem que fazer no mínimo uma semana para ver se essa pressão oscila ou não. Porque no caso é uma mulher, né? Vai que a senhora estava com medo do jaleco? Ou a senhora estava com vontade de fazer xixi? Eu comecei a fazer um monte de perguntas. Aí ela falou, realmente eu acho que não era. Aí ela falou assim, tanto que a médica que faz o acompanhamento no postinho, já tinha falado para mim que ia fazer um acompanhamento durante uma semana. Então, assim, existem profissionais que são precipitados no diagnóstico. E aí causam pânico, injúria, brigas, confusões, desespero, tratamento errado e várias outras coisas. Uhum. Você tem que... Por isso tem que ter muita... É o que eu sempre falo, né? Uma outra pessoa próxima a gente teve Alzheimer. Recebeu o primeiro geriatra é o diagnóstico de Alzheimer. Aí eu falei assim, bom, beleza, um falou, agora vamos para outro. Aí foi para o outro, aí deu também. Falou, vamos para o terceiro. Aí no terceiro deu também, aí você já pode, aí você tem vários resultados, em momentos diferentes, pode ser que sim, aí nesse caso é mesmo, dele Mas assim, desconfiem, não desconfiem, vai lá. Mas assim, muito cuidado com esse diagnóstico da lata. Isso é muito arriscado. A não ser, lógico, que seja uma doença muito, muito nítida, né? Aí é uma outra condição. Mas tem situações e situações. Na verdade, não dá um horário para ele na fase. Na hora do dia. Depois você pode. DH é um acidente genético ou pode se desenvolver com o ambiente que a criança... Não necessariamente. Eu vou falar para você os sinais, os fatores de risco, mas geralmente a criança ela desenvolve, tá bom? Então não necessariamente é a genética, não necessariamente. Pode ter, como eu falei nos Estados Unidos, todo transtorno mental, algum tipo de transtorno que compromete os pais, quando tem filhos nos Estados Unidos, lá, por exemplo, no Canadá, eu sei que no Canadá é assim, você tem um acompanhamento do governo, porque os filhos desse casal, sei lá, o pai tem, a mãe tem, os filhos dessa união provavelmente vão ter algum tipo de transtorno. Aí, nesse caso, pode ser esquizofrenia, esse transtorno aqui também e tudo mais. Mas não é cravado, ó, todo mundo que... Eu tenho hiperatividade e meu filho vai ter. Não necessariamente, tá bom? No caso da criança, no caso quando os pais se separam... choque, né? Aí eu ter alguns problemas. Certo. Tá bom. Pode falar, né? Depois a gente continua. Pode falar. Eu estava no Ministério, segunda-feira eu fui no hospital. Mas é porque eu meti a unha dentro do olho. Então eu cheguei dentro do olho. Então, nossa! Eu cheguei lá, eu nem olhava e falei assim, nossa, positividade. Você acha? Eu falei assim, não é positividade, eu soquei a unha dentro do olho. E machuquei. Ela falou assim, quer eu te dar uma testada? Você vai fazer uns dias. Falei que eu tô com positividade. Só não falo que eu tinha. Positividade. Ela já ia, assim, dedicar uma coisa que não é. Essa é... A gente chama... pode chamar. Hoje em dia, as pessoas da área da saúde são bem leigos, né? Assim, acho que uma organização, aqueles lá, hoje em dia não tem nada. Eles não procuram examinar, saber. Ainda mais por causa dessa pandemia, hoje nem tira pode ser tomar, vai para casa que 10 dias depois você faz teste, então cada vez pior. Isso, na UFSCar, a gente tinha prova prática, e uma das provas era isso, você tinha que... A gente chama isso clinicamente anamnese. Essa bateria de perguntas que você faz para a pessoa. Eu estou com dor. Ah, você está com dor? Dor onde? Eu estou com dor, sei lá, nas costas. Essa dor está acontecendo há quanto tempo? Acontece, sei lá, há uma semana. Piora? Piora quando? Piora quando eu faço isso. Quando melhora? Quando eu faço aquilo. Essa dor das costas vai para outra parte do corpo? Vai. Vai para onde? Vai para as pernas. Geralmente, o que você sente quando vai para as pernas?
E aí você vai fazendo uma lista de perguntas, isso a gente chama de anamnese. Para quê? Para que o seu diagnóstico seja o mais correto possível. Porque se eu só relato que está com dor, sei lá, tem tanta coisa que dá dor, né? Tanta coisa, febre, tem muita coisa que dá febre. Dor de garganta, várias coisas. Dor de ouvido. Ah, chegou com, tá com o olho inchado, tá com conjuntivite. Não, pode ser tanta outra coisa. Pode ser, por exemplo, uma alergia à maquiagem. Pode ser alguma outra coisa, um machucado, alguma outra, tantas coisas. Muita coisa. Por exemplo. Às vezes não é nada. Demais. É o excesso de dor. Quem é muito pandemia, toma cuidado, né? Porque você fala que dor de cabeça, você tá com dor. A gente foi em setembro do ano passado, a gente foi no postinho, e aí a gente chegou e falou, o que você tem? A turma lá da viagem perguntou. Aí eu relatei e falou, tô com... Me deu dor de garganta, mas só raspou, foi só ontem, hoje tá normal. A minha esposa falou que tava cansada. Covid. Falou, meu Deus do céu, isso, olha, colocou a gente numa salinha, e aí eu falei, peraí, eu falei que eu tô de dor de garganta, e a menina tá cansada, deu o diagnóstico de Covid, já isolou, aí a doutora chegou e falou assim, a médica lá, olha, o que você tem? Ela fez para mim algumas perguntas, eu falei, mas por que você tá nessa salinha? Aí eu falei, eu também não sei, mandaram a gente vir pra cá. Eu falei, não, mas isso aqui, os sintomas não são de Covid. Eu vou fazer o teste, porque agora faz parte do protocolo, mas só considerando os seus sintomas, muita coisa pode te dar dor de garganta, até porque você tem sinusite. Eu tenho sinusite, vira e mexe na garganta. E a menina tá cansada, tem muita coisa que pode fazer, pode deixar ela cansada, ela estava começando a tomar anticoncepcional, enfim, tantas coisas, e aí a equipe foi precipitada. Então, se a gente já acredita de cara em um diagnóstico, eu sempre brinco, né? Confirmem. Passem por outros e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Essas pessoas, no caso, né, como a gente falou, tem que sempre observar os comportamentos. Eles podem passar batido pelos pais, caso eles tenham comportamentos. Porque os pais, geralmente, estão preocupados com outras coisas, muitas vezes, né? Então, podem passar batido pelos pais, atarefados e cheios de preocupações. Isso, infelizmente, faz com que a atenção que deveria ser dada para essas crianças, esse feeling, esse comportamento estranho, esse raciocínio, esse start, infelizmente, não acontece. Então, os pais desviam a atenção que deveria ser dada à criança para tantas outras coisas, consequentemente, não observam. E aí, quando bate lá na escola, o professor ou alguém, sei lá, de fora, desconfia, tá bom? É muito comum. Quando chega em casa, tá cheio de coisa para fazer, coloca o celular na mão da criança, essas coisas, e a criança fica lá. Aí deixa. Aí não vê. Quando tá quieto, tá lá. Tá assistindo desenho, e não vai observar realmente. Exatamente. Infelizmente. Isso na sociedade hoje em dia é bem comum, né? O que fala aqui. Isso mesmo, chefe. O que fala aqui é um cenário muito comum no que a gente vive hoje em dia, né? Vamos lá, alguns sinais então. Primeiro sinal, ou um dos, né? Talvez o principal, inicialmente, desempenho escolar ruim. Aí você fala assim, professor, mas tem duas condições. Uma coisa é a criança, ir mal em todas as matérias. E uma coisa bem diferente é ir mal em uma matéria só. Faz sentido? Por exemplo, se eu vou mal em português, matemática, educação física, artes, sei lá, ciências, se eu vou mal em tudo isso, é uma coisa, tem algo errado. Agora, se eu vou mal em matemática, talvez porque eu não consigo entender o professor. Nesse caso, quando a criança vai mal em uma só matéria, geralmente a gente não desconfia de hiperatividade, não. Agora, quando ela vai mal em tudo, que ela tem um péssimo ou insatisfatório desempenho escolar, aí geralmente a gente começa a acender a bandeira, tá bom? Fica um pouco atento. Então, é isso que está aqui, ó. É possível que a criança nunca tenha tido uma performance como a dos colegas de turma. Já começa a ficar talvez um pouco mais atento. Em vez de exigir mais do filho, os pais devem procurar compreender as suas limitações e dificuldades. Se essas estão relacionadas apenas a uma matéria, ou a uma determinada atividade, ou se essas dificuldades se estendem para outras. Então, assim, está com dificuldade em muitas matérias, vai mal em muitas matérias, é um disso. Se só vai mal em uma,
Ou é o professor, ou é realmente uma dificuldade que a criança tem com números. Por exemplo, se ela vai mal em matemática. É uma dificuldade que a criança tem com atividade física. Não gosta de fazer atividade, vai ficar com nota ruim. É uma dificuldade que ela tem em português. Não gosta de escrever, não gosta de ler. Ou tem dificuldade de entender, tá bom? Então, uma matéria, a gente não pensa que é hiperatividade, mas em muitas, aí já é meio estranho. Precisa ter muito cuidado, né, professor? Porque sou meio parecida às crianças que quer chamar atenção, também quinto, sete, né? Uma criança que é hiperativa, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. É por isso que o comportamento que a psicóloga ou o pediatra fazem uma bateria de perguntas para análise de comportamento. Não pode observar, mas realmente faz sentido. É bem difícil você conseguir dissociar, separar. Às vezes a criança quer chamar atenção porque realmente o pai e a mãe não estão dando atenção que precisa. E aí ela derruba a casa. Verdade. Certo. Desatenção, eu já falei bastante, mas basicamente você ter uma criança desligada, super desatenta, que perde o foco rápido, se desconcentra e aí, como eu falei, a hora está com a atenção aqui, escuta um barulho, vê alguma coisa, desfoca. Alguma coisa vem, desfoca, fica perdendo o foco, ou mudando o foco a todo instante. Isso a gente chama de desatenção, mas entenda como distrair-se facilmente, tá bom? Então ela simplesmente para de ouvir você, preocupa a mente com outra coisa. Então você está aqui falando, Joãozinho, você está aqui, fala para o Joãozinho, nossa, por que você fez isso na escola? O Joãozinho já está lá em Marte. Ele nem está escutando o que você está falando, e você está ali dando o sermão, os pais, né, dando o sermão e tal. Eu falo para minha filha, é muito boa. Fantástico, muito boa. Não, porque nós, você nunca viu. Ele fica voando. Eu falo que as pessoas não é uma boa. Legal. Tem aquela voz. Eu falo, melhor. Volta, né? Volta para o planeta. Mais um sintoma. Agitação incontrolável, isso é o mais típico hiperativo, não para quieto. Ou inquieto, completamente, a criança que está ligada aí no 220 não para nunca. É uma energia para dar e vender. Inclusive bem mais agitada do que as outras. A criança já é agitada normalmente. Várias são agitadas, faz parte, mas tem algumas que são muito, muito, muito mais. Eu tenho um familiar que foi expulso de 3 escolas. Um menino, gente, ele nunca vi igual. Agora ele está maior, né? Agora melhorou. Começou a fazer tratamento e tal, mas ele teve o diagnóstico. Ele foi expulso, né? 3 escolas só. Colocou, ele já tinha uma história quando foi, não deu uma semana, foi expulso. Ele assim, era um menino, ele agia impulsivamente. E aí é aquilo que a gente viu no início. Uma das características é a ação impulsiva. A pessoa não pensa para fazer e acaba fazendo. Outro sintoma, falam demais. Tagarelas. Está falando aqui. Falam de outro. mas eu falo muito. Mas aqui a ideia dessa pessoa, ó, tem uma... Será que eu posso? Você deixa? Eu posso agora? Tipo assim, não, deixa eu falar? Vamos lá. Ei, Michele. A fala excessiva acontece porque ela procura verbalizar seus pensamentos assim que possível. Por quê? Olha, não dá tempo de eu deixar para depois. Porque como eu vou prestar atenção na blusa da Cida, se eu não falar agora para a Michele, eu vou esquecer. Então eu tenho que descarregar para a Michele e já se concentro na blusa da Cida. Aí já falo que eu achei a blusa dela bonita, sei lá, e já olho para a Angélica que está com a máscara branca. E aí eu tenho que falar rápido, porque eu tenho que... Os meus pensamentos acontecem muito rapidamente. Então eu penso, falo. Mudo, isso a gente chama de fuga de ideias. Toda hora fica trocando. Então fala do ventilador, fala da luz, fala da porta, fala do corona, fala do frio, fala do lockdown, fala da blusa, e aí tagarela, fala demais, tá bom? Esse é um sintoma também que a gente tem que ficar assim, né? Ei, Michele. Só fala, né? Na verdade, né, mais um sintoma, distração. Quebrar ou derrubar objetos por acidente é um outro indicativo. Aí, lógico, né, tem aquelas pessoas desastradas. Se só for considerar isso aqui, eu estou enrolado.
Eu sou essa pessoa, desastrada, ele mexe de um copo de água, eu sou assim, eu sou todo zoado. Mas, quando vocês olham para os outros sintomas, eu não batem comigo. Então, você não vai receber o diagnóstico de hiperatividade por causa de um sintoma, né? Tem que fechar vários. Mas a distração também é algo estranho. Por que essas pessoas são desastradas? Porque elas não prestam atenção no ambiente. Eu não vi, como eu estou muito agitado, eu não vi que tem um copo d'água aqui. Então, estou agitadão, bato de roupa. Aí já começa a correr, de repente esbarro na Dayana, a Dayana cai. Aí estou correndo, bato aqui na câmera, a galera do Meet não vai ver nada mais, porque a câmera vai desligar. Né? Sintomas de distração, tá bom? Então, eles são, eu diria, são desastrados, mas na verdade é uma falta de concentração, eles não conseguem entender, observar o entorno deles, o ambiente onde se encontram. Obviamente, se a gente não tomar cuidado, a gente também vai ser desastrado aqui. Eu mesmo. Um dia desse na reunião de professores, todo mundo lá bonitinho, ninguém derrubou nada e tal. Aí eu cheguei, as cadeiras são bem mais apertadas que essa ali, naquela sala 3 que a gente foi na primeira aula. E aí, eu sou um pouco grande, aí quando eu fui entrar, eu esbarrei no copo. Saía, foi água. E aí a gente tinha que fazer uma dinâmica de ficar andando, aí virou um barra, um tudo sujo, tudo mais. Isso é bem comum, isso acontece comigo demais. Minha cunhada também é muito assim. Mas a gente não tem hiperatividade, tá bom? Mas a distração também é um sintoma. Outro, dificuldade de compreender instruções. Lógico, né? Por que ela não vai compreender? Porque ela não está nem prestando atenção, o foco dela tem outra coisa. A Michelle pode explicar para mim como é que ela fazia a escuta lá com os idosos, mas eu não estou nem aí, porque eu não estou nem prestando atenção no que ela está falando. Por isso que não falou catraca, eu ia falar mas eu fiz exatamente isso. Era esse o objetivo, né, Michelle? É o objetivo. Tá mas bom? aí parei de ir lá, voltei pra falar. Bom, eu só escutava quando estava lá, agora eu já não estou mais, né? Tá certo. Então a dificuldade de compreender também acontece porque eles têm dificuldade de manter o foco. Se eu não mantenho o foco no que você fala, se eu não estou de corpo e alma, inclusive olhando para os seus olhos, tentando entender o que você fala, eu não vou me lembrar, infelizmente. E óbvio, se eu não me lembro, muitas vezes eu não compreendo o que você falou. Então, Joãozinho, arruma um quarto, limpa o quintal porque a cachorra sujou, lava a louça e fecha o portão para a mamãe. Esquece, você não vai fazer isso. Não vai conseguir se lembrar, tá bom? Orientações, a gente vai ver algumas formas de orientar essas pessoas. Mas deem sempre uma orientação por vez. Arruma um quarto, Pedrinho. Aí Pedrinho vai arrumar um quarto. Agora vai lavar a louça. Aí, porque se você fala muitas coisas, ele vai se perder. E não vai conseguir lembrar o que você falou. Mais um sintoma. São extremamente ansiosos. Isso também acontece bastante. Só que a ansiedade, nesse contexto, é passageira. Incapaz de se acalmar, a criança acaba atropelando os amiguinhos e colegas. Isso é muito comum em fila de escola. Sabe a cantina? Aí está na cantina, não consegue esperar, muito agitado, aí derruba o coleguinha. Aí muitas vezes isso causa confusão. Aquela criança agitada, né? Ou medo, né? Se for lá a merenda, né, cara? Falava a merenda. Eu lembro disso também. E até porque se você fosse o primeiro, depois, quando estava na hora de repetir, você voltava para ser o primeiro a repetir, né? Quando tinha galinhada, né? Eu lembro da galinhada. A galinhada era o ápice. Galinhada ou arroz doce? Ei, gente. A gente, como o tempo muda. Mais um, impulsividade, já falei bastante, mas as pessoas não agem, como eu falei, agem sem pensar, tá bom? Esse sintoma pode, inclusive, ser perigoso, pois a criança pode fazer alguma coisa perigosa sem pensar. Tá? Então, brincadeiras simples podem acabar saindo do controle, causando machucados, ferimentos e acidentes. Como acontece o diagnóstico, professor? Para você sanar as suspeitas de que seu filho possa ser hiperativo, existem alguns critérios os quais devem ser levados em consideração. Então, eu passei para vocês, acho que uns 5 ou 6 sintomas, alguma coisa assim. Professor, olha, meu filho ou a criança que eu cuido, pontua para uns 2 aí. É impulsivo, é desatento, é desorganizado, sei lá, é tagarela e não consegue compreender o que eu falo.
Já apontou para uns 4 ou 5. Estou com dúvida? Pode ser que sim. Então, para você sanar, é fundamental que algumas coisas sejam levadas em consideração. Vamos ver o que é. A primeira dessas coisas é que os sintomas devem se repetir com certa frequência e não apenas uma vez ou outra. Por quê? Às vezes a gente está ansioso, vou falar na época do TCC, quando chegou o grande dia do meu curso, o grande dia famoso, TCC, aquela semana eu estava muito agitado. Então, eu não sou agitado, eu estava. Ser diferente de estar. Estar é uma condição, um estado, né? Eu estava agitado porque algo estava para acontecer, enfim, o ápice da graduação, e aí eu queria decepcionar minha orientadora e tudo mais, grupo de pesquisa, então estava muito agitado. Mas logo passou o TCC, voltei ao meu normal, que é assim, mais pacato, mais na linha e tudo mais. Tá? Então, por isso que é importante. Tem que tomar cuidado se repete com certa frequência e não só uma vez. Isso é diferente. Professor, sabe o que eu lembrei agora? Quando eu fui apresentar o meu na minha voz, tinha sido convidada assim, ó. Era uma vez por semana a aula, né? Então a gente ia. Eu era que copiava toda a matéria, aí depois a gente combinava de se encontrar para fazer o trabalho, né? Encontrar, só eu tinha matéria e eu acabava sempre fazendo o trabalho. Aí, na hora de digitar tudo, eu trabalhava, eu fazia estágio à noite, numa escola. Então, as meninas faziam um outro tipo de curso, eu falava, não deixa que eu vou redigir tudo, né? Beleza. Aí, quando foi para fazer a apresentação, nós éramos em 4. E assim, foi tão engraçado, porque quando a gente não sabe, a gente até vai tranquila, né? Eu fui super tranquila, porque já tinha ficado bem claro que eu não ia apresentar. Você estava... Porque eu já tinha feito toda a matéria, já feito o trabalho. Eu fiz o trabalho de conclusão inteiro. E aí, era uma cidade vizinha. Então, como asfalto, no meu estado. E eu só debatendo isso. Gente, eu não vou apresentar. Não já fica ciente? Mas a semana inteira já falando. Vocês estudam, vocês vivem com vocês, beleza. Professor, a hora que chegou lá... Travaram. Aí a nossa professora, né? Era uma só. Que a gente apresentou. Aí as meninas pegaram e falaram, professora, é o seguinte... Quem fez a maioria do trabalho foi a Michelle. Nossa, se Aí a professora falou assim, então, nada... Mas a Michelle apresentou. Eu falei, o que, professora? Você deu... Sei desse E eu, você sabe assim, mas eu apresentei numa tranquilidade, porque assim, eu não estava com nervoso, né? Então era a apresentação. Você me botou para o curso, para a empresa, para todas as pessoas... Você já sabe que você vai apresentar no final do curso, né? Você tem fica... a parte nossa também, né? E aí, agora você contando, eu lembrei, eu não fiquei nervosa. Eu sou extremamente ansiosa. Meu Deus do céu. A gente fica assim mesmo. Nossa, da faculdade de economia. Quando eu comecei... Não, aí quando eu comecei, eu falei, não é tão ruim assim. Aí foi indo. Aí tinha uma banca de uma professora americana, Lisa Barham, do departamento lá de psicologia do fiscal. Nossa, fera, tá? E aí eu ficava assim, né? Aí depois comecei a falar, e aí o delegado estava na plateia, a Giovana, minha esposa, aí foi mais tranquilo. Aí quando eu vi, já foi também, falei, agora já era. Aí pediram para mim sair, faz parte do processo, para dar nota e tal. Aí deu certo, foi aprovado. Mas você fica, quando a gente tem essa expectativa, é muito ruim. Assim como é com o casamento, outras grandes coisas assim que a gente fica ansioso, né? Acho que quando você se familiariza ainda mais com um assunto, que é uma coisa, lógico, se você está fazendo porque você gosta, mas aí se te dá mais satisfação ainda, aí você deslancha, né? Porque, é gostoso, né? Nossa, é muito gostoso. Aí você não para de falar. Aí tipo, você faz, tipo assim, acabou no tempo, você não falou nem metade ainda, e você ficava aqui. E lá era assim, é tudo por tempo, assim. Por tempo, né? É 5 mais, 5 menos. Então você tinha 15 minutos.
10 minutos, 5 minutos tranquilo e 20 minutos no máximo. Passou disso ou não chegou, perdi a ponta. Bom, como o diagnóstico pode ser confundido com comportamentos típicos da criança, a análise comportamental pode levar um tempo. Foi o que a Michelle falou, no caso, 6 meses pelo menos. Tá bom? Essa cautela é necessária para fazer o diagnóstico corretamente. Porque senão, eu faço como fizeram com a Cida, por exemplo. Eu, psicólogo, pediatra, sei lá, sou precipitado e aí acho e falo que a criança tem algo e talvez ela não tenha. Então tem que levar um tempo mesmo para fazer o acompanhamento e tudo mais. Existe também uma diferença na manifestação de sintomas em meninos e meninas. Geralmente é mais fácil diagnosticar os meninos por conta da hiperatividade, logo porque apresentam isso desde o início da vida. Então, geralmente as crianças, os meninos com hiperatividade, têm esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente os meninos manifestam mais a hiperatividade. Já as meninas, aqui ó, mais o déficit de atenção. Então, meninos são mais agitados, lembra que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, os meninos são mais hiperativos e as meninas sofrem com a falta de atenção, né? Com déficit de atenção. Por isso que é mais fácil perceber isso quando elas vão para a escola. Porque o professor desconfia que a menina não consegue prestar atenção e tal, e aí você começa a desconfiar, e aí questiona os pais. Aham. Ele não conseguia, ele não se alfabetizava. Pegou trauma, veio para a escola. Isso. E aí ele ficou 2 anos no pegador dela, alfabetizou ele. Isso, para ver o que era. Alguns casos, a criança só tem mesmo dificuldade. Não necessariamente ela vai ter algum tipo de doença. Às vezes ela só tem uma dificuldade mesmo, e aí você tem que ter talvez um professor, alguém que lida diretamente com essa criança para tirar as dúvidas. Isso é muito comum. A gente vê até aqui no curso, por exemplo. Tem coisas que a maioria pega. E aí tem coisa que para a turma é algo muito simples, que todo mundo já pegou isso há muito tempo. Tem gente que ainda fala, professor, olha, eu não entendi muito bem isso aqui e tal. Então, algumas pessoas têm mais dificuldade mesmo. Mas isso não significa que elas tenham transtorno do déficit de atenção, que é o caso do seu filho. Certo. Falando de distração. Tá aí ela. Faz parte. Pode, com certeza. Contar esse. Acontece. Foi enrolado. Bom, o tratamento do transtorno é medicamentoso. Logicamente, né, gente, é feito por meio de medicamentos que o psiquiatra receita. Então, lembrando, o psicólogo não dá remédio, não dá medicamento. Quem dá medicamento é psiquiatra, tá bom? Lógico que essa não é só a diferença entre esses dois profissionais, mas quem medica para esse tipo aqui de transtorno é só mesmo psiquiatra. Legal. Da hora. Importante. Cada caso é um caso, né, Cida? Os fármacos, geralmente, antidepressivos, ansiolíticos. Por que ansiolíticos? Ansiolíticos são aqueles que lidam com ansiedade. Olha o início aqui. Ansiedade. Antidepressivos porque pode acontecer. Não é que a criança aqui está... Qual que é a lógica? Muitas vezes ela fica frustrada. Pode ser que ela fique frustrada. Porque aí os pais não compreendem, às vezes os pais punem, o coleguinha da escola faz chacota, a tia, enfim, o cara da perua, a criança não para, o cara da perua já xingou ela, já falou bicho para ela, e em algum momento eles podem ficar mais tristes. Isso a gente pode usar um antidepressivo, alguma coisa do tipo, tá bom? Vamos lá. Com
uso, né, lógico, com o tratamento medicamentoso, a criança pode ter uma vida mais tranquila. Mas... Hã? Eu também cardenal. Eu passei também. Eu passei quando criança, eu tinha disritmia. Meu cérebro não funcionava direito. Eu tomei cardenal. Eu tinha disritmia cerebral. Tomei por um bom tempo, até os 7 anos. Mas aí funcionou, graças a Deus. Pelo menos até o momento. Eu não tenho nada, né? Eu não acho que ela me deu, não. Falei pra ela assim, eu vou parar. Não funcionou, né? A mesma coisa, e se deixar, elas se escondam, e você passa a ser dependente dele, porque senão não consigo acertar, vou fazer não. E vai indo, né? Mas tá sendo bom, né? Você pode psiquiatra. Psicólogo nunca passei não, mas psiquiatra, no meu caso... Mas eu era novinho, nem lembro. Funcionou. Meu serviço me estressa demais. Às vezes relaxar é o remédio. É verdade. Então, assim, além de você fazer o uso de medicamentos, há também uma outra prática recomendada, que é a psicoterapia, que é feita, obviamente, por meio de um psicólogo, que é o caso, né, do seu filho e tudo mais. Às vezes, os pais, né, a família, o cuidador, precisam também fazer. Por quê? Porque os pais são prejudicados, recebem ofensas e por aí vai. Então, você também faz o tratamento com os pais, tá bom? Pode acontecer, e aí é bom que os pais acabam encontrando estratégias de saber como lidar com a criança, que é o que a gente vai falar aqui. Geralmente, existem alguns cuidados... Geralmente, alguns cuidados precisam ser direcionados para essa criança, como eu falei. Não deem muitas ordens ao mesmo tempo. Por quê? A criança não vai conseguir prestar atenção. Ambientes que tem muito estímulo, muito colorido. Então, tá na hora de dormir, a criança dorme dentro de um arco-íris. Não vai dormir. Por quê? Ela vai perder o foco. Ela não vai conseguir. Então, assim, tem algumas coisas simples que a gente precisa aprender, né? E aí quem vai ensinar isso é o psicólogo, psicoterapia e tudo mais. A ideia é mudar o comportamento dessa criança. E ensinar estratégias para os pais e também para o cuidador e por aí vai. Certo. Legal. Assim ela aprende a se concentrar, né? Legal. Muito bom. Então, dicas. Dar ordens diretas. Instruir a criança a não interromper as atividades. Porque, como eu falei, ela fica picando. Sai de uma atividade, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Então, uma instrução, olha, não faça isso. Determinar horários fixos para as atividades. Priorizar o que é mais relevante. Porque ela não sabe, ela não consegue discernir o que é mais ou menos importante. Por isso que a gente sempre vai listar o mais importante, mostrar para ela, dizer, orientar pausadamente para que ela assim consiga compreender e executar. Organizar um ambiente para realizar as atividades diárias, já que tem dificuldade com a desorganização, né? Estimular a criança a fazer amizades. Reprimir de maneira apropriada os comportamentos. Isso aqui não significa violentar a criança, né? Bater, espancar, nada disso. Porque ela não age daquele jeito porque quer, mas sim porque é um reflexo da doença, do transtorno que ela tem. O quarto não pode apresentar muitos estímulos, como eu falei para vocês, e manter o ambiente doméstico organizado. Por quê? Como eu falei, acontecem muitos desastres, entre aspas, por conta dessa falta de atenção. Então, se você deixa uma faca em cima da mesa, um garfo no chão, mora num prédio, a janela aberta, risco para uma criança que não para. Então tem que tomar muito cuidado também com o ambiente onde essa criança está e tudo mais. Essas são algumas dicas, né? Alguns exemplos de cuidados que a gente pode direcionar para essa criança que tem, para essa criança ou para esse adulto, né? Que tenha recebido o diagnóstico de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Agora, eu gostaria de falar falei que esse é um tema que peca por falta de informação. Muitas pessoas não têm informação
e aí não entendem muito bem o mecanismo do AVC. Vamos tentar entender. Antes, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Não está na aula. Quer dizer, tem a ver com a aula, mas não está no slide. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem legal. Pessoal do Meet, eu vou compartilhar com vocês. Por gentileza, ver se vocês conseguem enxergar o Google. Dá para ver o Google? Tem um não. Não dá para ver? Não vi ainda não. Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Vê se dá para ver agora. Aí. Dá para ver? Parece você, não está dando para ver, não. Dá para ver, sim. Dá para ver? Eu estou conseguindo ver, professor. Ué. Vou tentar mais uma vez. Se não der, obrigado. Agora sim. Deu? Parece aqui o corpo humano. Isso, é que antes não estava aparecendo aqui. Tá bom, tranquilo, tudo bem. Vamos lá. Professor, o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com essa imagem aí? O que isso tem a ver com a nossa aula do AVC? Tudo a ver. Isso aqui, ó, lógico, um ser humano, né? Tipificado aparentemente um homem. E aí aqui você tem... Deixa eu pegar uma imagem mais fácil de vocês visualizarem. Aqui. Isso, melhor. Então aqui é uma moça. E aí, percebam, você tem dois tipos de sistema nervoso. Geralmente a gente tende a pensar no popular que só tem um sistema nervoso, mas na verdade existem dois. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Professor, qual é a diferença entre eles? É simples. O sistema nervoso central basicamente é constituído aqui pelo cérebro e por outras estruturas, outros órgãos aqui da cabeça. Vai passar aqui pelo bulbo, vai para a coluna e tudo mais. O sistema nervoso periférico é constituído de nervos. Vejam que esses nervos aqui, ó, isso aqui não é veia, tá? É como se fossem nervos. Esses nervos estão ligados à coluna, ó. Podem perceber, ó. Você pode pegar desde a mão, ó. Você tem um ligamento que vai lá para a coluna. Aqui também, ó. Você tem um ligamento que vai para a coluna. Professor, qual é a diferença entre os dois tipos de sistema nervoso? Simples. Um pega informações. Então, quando você recebe, quando você risca o seu corpo, quando você queima o seu braço, quando cai água gelada, toda e qualquer sensação que você tem no seu corpo, esse sistema nervoso periférico leva as informações para a coluna, aqui para a medula, e ela leva para o cérebro, que é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central interpreta e aí faz você ter uma atitude. Então, assim, estou fazendo um omelete, sei lá. Estou fazendo um omelete. De repente, costa minha mão na frigideira. O sistema nervoso periférico vai captar essa informação de que tem algo queimando a minha mão. Vai, por conta desses nervos, né? Então, aqui, vamos pegar aqui. Eu queimei a minha mão. Por conta desses nervos, manda a informação para a coluna. E essa informação vai lá para o meu cérebro. E no cérebro eu tenho uma interpretação. Caramba, se tem algo queimando a minha mão, o que eu tenho que fazer? Tirar a mão. Exatamente. Tem algo cortando o meu dedo. Tem que tirar o dedo. Esse tipo de interpretação só acontece por causa do sistema nervoso central. Mas vejam, o sistema nervoso central, que é porque a gente tem um cérebro e tal, controla todo o nosso corpo. Então, por que a gente fala? Por que eu falo? Eu falo porque a linguagem, ou a fala, é uma atribuição que só acontece por causa do cérebro. Por que eu me concentro? Por causa do meu cérebro. Por que eu tenho foco? Cérebro. Por que eu sei ler, interpretar? Cérebro. Tudo que tem a ver com captar informações no ambiente, interpretar essas informações, analisá-las, e memorizá-las, né, armazená-las, é sistema nervoso. Professor, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tudo a ver. A gente vai ver que o AVC, ou AVE, acontece aqui, ó, no cérebro. Quando acontece no cérebro, algum tipo de problema, algum tipo de alteração, de modificação, geralmente todo o corpo é prejudicado, porque é o cérebro quem coordena todas essas coisas. Tudo.
Então, por isso que a Nayara falou, eu acho que a Josi também falou, se não me engano, foi a Josi. Falou, olha, eu conheço alguém que teve AVC, mas essa pessoa perdeu a fala e hoje não consegue nem mesmo mais andar e tudo mais. Por que isso acontece? Porque os movimentos só acontecem por causa do cérebro. A dopamina, então a sua coordenação motora, exatamente tudo, seu equilíbrio, tudo tem muito a ver com o seu cérebro. Por isso que você não fala mais. Geralmente não anda mais. Não consegue interpretar as informações. A memória. Pessoas que têm AVC, dependendo da região que o AVC aconteceu, não conseguem se lembrar mais. Por quê? Porque a memória também faz parte do sistema nervoso central e por aí vai. Bom? Então, só para vocês mesmo, fiz só essa introdução para a gente ver a diferença. Tá aí, ó. Esse é o sistema nervoso central, que é a coluna, que é a medula, e o cérebro. E esse é o periférico. Corpo cheio de nervos, que levam informações do sistema nervoso central, onde aqui eu vou ter a interpretação, de alguma forma tentar entender o que está acontecendo, né, no meu corpo. Tá bom? Vamos seguir. O acidente vascular cerebral acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem. Novamente, vejam aqui, ó, eu deixei, acho que alguém com áudio aberto, deixa eu silenciar, peraí. Aí. Duas condições, entupir, ou ficar entupido, ficar obstruído, nada mais passa, não passa mais sangue, não passa mais nada. Ou se romper. Quando entope, quando fica obstruído, quando não passa mais sangue, eu tenho um tipo de AVC. Quando essas veias ou artérias se rompem, ou seja, explodem, entre aspas, né, se lesionam, eu tenho um outro tipo de AVC que a gente vai ver, tá bom? Então, sempre que alguém falar que, o fulano deu AVC, automaticamente você tem que ter um pensamento, será que o AVC foi porque uma artéria se entupiu, ficou obstruída, e a gente vai ver o porquê que isso acontece, ou porque se rompeu. Se rompeu, é AVC hemorrágico. Se entupiu, AVC isquêmico. Por que esse nome feio? Isquêmico. Isquêmico vem de isquemia, falta de sangue. Tá bom? Então, quando uma veia se entope, deixa eu ver se eu tenho uma... Aqui, ó. Vejam, vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver como que isso é algo lastimável. Mas acontece. Vejam aqui essa imagem. Se alguém daí puder, por gentileza, só me falar se dá para ver. Dá para ver? Uma foto no Google, assim, uma imagem de um cérebro. Aparecendo. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Ótimo. Que bom. Então, aqui, ó. Olha que coisa louca. Nesse caso aqui, isso aqui é um cérebro de uma pessoa. E essa área aqui foi a área que sofreu AVC. O que a gente fez? Deu um zoom. Só um zoom, tá? Esse desenho aqui é o que está acontecendo aqui, ó, lá no cérebro da pessoa. Vejam o que houve. Essa artéria passa sangue aqui? Não, porque eu tenho coágulos. Tenho algo obstruindo. Obviamente, se eu tenho algo aqui, é como uma estrada. Se eu tenho uma árvore caída na estrada, não passa carro. Há uma obstrução, algo impedindo o fluxo correr naturalmente. Geralmente, o que impede aqui é gordura, coágulo, trómbulos, êndolos. Então, pessoas obesas, pessoas que são sedentárias. Você começa a ter um acúmulo de gordura dentro das artérias. Em algum momento, um pedacinho de gordura pode se soltar para numa artéria, numa veia do seu cérebro, e aí você tem um AVC, tá bom? Então é isso, ó. Mais uma imagem, isso aqui é bem clara. Aqui, ó. Parou, algo obstruiu, não passa mais sangue. Ó. Toda essa área da cor azulada aqui, né? Roxada, significa o quê, professor? Não consegue passar mais sangue porque tem algo impedindo a passagem de sangue. Quando não passa, há isquemia, falta de sangue. E a falta de sangue em toda essa área, por exemplo, pode fazer a pessoa ter uma série de sintomas, e aí aqui que a gente tem um AVC isquêmico, tá bom? Então chama esse nome feio isquêmico,
porque vem de isquemia, que na prática significa falta de sangue. Agora, olha o contrário. Isso aqui também é um tipo de AVC, ó, mas você não tem isquemia. O que você tem? Sangramento. Sangramento. Então, esse é o AVC hemorrágico, porque você tem hemorragia. Uma veinha, uma artéria aqui, se rompe e se começa a sair sangue. Como se você cortasse um pedacinho do seu dedo, vai sair sangue, só que nesse caso é na cabeça, né? Pode acontecer sim. Porque depende, o pessoal do MIC, a Cida perguntou assim, pode sair sangue pela boca, ou sei lá, pelo ouvido, pelo olho, alguma coisa assim? De algum lugar, né, do nariz? Pode acontecer, mas às vezes não acontece. Por quê? Porque você começa a ter um acúmulo de sangue no cérebro. Tanto que isso é uma das causas da morte, porque isso aumenta a pressão intracraniana. O seu corpo pode tentar colocar o sangue para fora, porque está vendo que a pressão faz mal. Mas às vezes ele não consegue fazer isso, e aí você só vai ter um acúmulo de sangue. Tá? Eu tenho um menino que morreu faz 5 meses. Ela teria agora ser normal. Mas ela não sai. Por isso que eu te falei, não é regra. Por quê? É como uma mangueira. Se eu coloco uma mangueira dentro de um balde e ligo a torneira, ela vai ficar só enchendo o balde. Aí, se tiver sobrando muita água, aí vai extravasando. Nesse caso da AVC, você fica só ali mesmo dentro do cérebro. Porque depende do calibre. Então, você tem artérias que são mais grossas. Se é uma artéria mais grossa, sai mais sangue. Se é uma artéria mais fininha, tem um calibre menor, uma quantidade menor de sangue. Homem, geralmente, tem um calibre maior. As veias do homem, as artérias, são mais grossas, por conta de estruturas biológicas e tal. Geralmente vai sair mais sangue, tá bom? Então, mas em ambas as situações é prejudicial. Não é para acontecer isso. Então, se sangra, se tem hemorragia, faz mal. Saindo muito ou pouco sangue, isso não pode acontecer. Tá bom? Você ia falar, Maria Vera? Não, era isso mesmo, subindo, canseado, não quer. Se sangrar pelo nariz, pelo ouvido, não tem chance dessa pessoa se salvar, então isso é indiferente. É indiferente, porque do jeito ou do outro, o sangramento começou no cérebro. Tá bom? Às vezes, como um mecanismo de resposta, de defesa, o corpo tenta colocar o sangue para fora. É como quando a sua pressão está muito alta, o que o seu cérebro faz? Ele identifica que a pressão está muito alta, faz você sangrar pelo nariz, a gente vai ver. Isso pode acontecer, tá? Acontece em alguns casos. Faz você sangrar pelo nariz, porque quando sai sangue, diminui a quantidade de líquidos do seu corpo, a pressão baixa. Mas isso não é comum, não. Pode acontecer. Certo? Então, essa é a diferença entre os dois. Em um você tem isquemia, o outro você tem hemorragia. Isso é AVC isquêmico. Isquêmico porque falta sangue. Professor, por que é tão prejudicial faltar sangue? Porque o sangue é tudo. É pelo sangue que o seu cérebro recebe oxigênio. O seu cérebro não fica respirando pela pele, não. O oxigênio chega nele por causa do sangue. Se não chega sangue na área que deveria chegar, que é o caso do isquêmico que você falou, se não chega sangue, não chega oxigênio, não chegam nutrientes, seu cérebro começa a morrer. É por isso que você tem um AVC. Então, falta nutrientes e oxigênio para os neurônios, que são as células do nosso cérebro. Se falta nutriente, falta oxigênio, é morte. Começa a morrer. Aí você começa a ter vários problemas. Tá bom? Vamos voltar. Só o pessoal adiantei para ficar mais fácil, para você já ter uma noção do que é. Bom, então, duas condições, né, que a gente acabou de ver. Quando tem isquemia, AVC isquêmico. Quando algo entope. Quando tem hemorragia, AVC hemorrágico. O AVE hemorrágico quando você tem um rompimento de uma artéria. Isso acaba provocando a paralisia da área cerebral que ficou com uma circulação, que ficou sem circulação, né? Então, se algo entope, se uma artéria entope, ou se uma artéria se rompe, vai faltar sangue em algum lugar. E, infelizmente, é aí que mora o perigo. É uma doença que acontece mais nos homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo.
Claro, por que isso acontece? As meninas relataram, acho que foi da Ara, se eu não me engano, que a pessoa que você falou que conhece, não está começando agora a falar, né? Tem prejuízo na fala, prejuízo, não anda mais. Então, assim, imagina como que um motorista de ônibus, um exemplo, um taxista que seja, sofreu um AVC, como é que esse cara vai voltar a dirigir assim de uma hora para outra? É difícil, dependendo das consequências. Tem gente que não fica com sequela física, mas geralmente fica. Por quê? Porque você tem um comprometimento. E uma informação que pode parecer pouco, mas talvez vocês não saibam. É sempre cruzado. Então, podem perceber que quem sofreu AVC, muitas vezes fica com um lado só paralisado. Geralmente. Então, se o AVC foi do lado direito, o lado esquerdo apresenta falha. Se o AVC foi do lado esquerdo, o lado direito dele vai apresentar falha, vai ficar paralisado, sei lá, vai ter algum tipo de sequela física, tá bom? Então, por isso que é sempre cruzado. Então, se você encontrar alguém na rua que está com o lado direito prejudicado, porque o AVC foi do lado esquerdo, é sempre o oposto, é cruzado. Esse é um X. Uma curiosidade. Vamos continuar. Então, é por isso que causa tantas incapacitações, né? A pessoa perde, muitas vezes, os movimentos, perde a capacidade de raciocinar, perde a memória, perde a possibilidade de falar, de se concentrar, de se orientar no tempo, no espaço, perde raciocínio lógico, matemático, por conta dessa falta de sangue que acontece. Que ela deu AVC? Então, no caso dela, foi o oposto, que a área que foi afetada pelo AVC. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, maiores serão as chances de recuperação. Por que isso aqui? Olha só, chances de recuperação. Porque muitas vezes as sequelas são irreparáveis. Não consigo reparar. Posso até fazer com que a pessoa sobreviva. A gente vai tentar, lógico, sempre fazer isso. Mas dependendo do tempo que ela ficou sofrendo AVC, sem receber o devido tratamento, vai custar a vida dela. Sequelas que não podem mais ser reparadas. Não vai andar mais, não vai falar mais, enfim, por aí vai. O que acontece? Tem muitas justificativas. Você falou alguma coisa, Jana? Tá. Bom, pessoal do MIT, a Cida perguntou por que tem pessoas que têm 2 AVCs ou mais. Depende da situação. Vou dar um exemplo. Tanto para o AVC isquêmico, quanto para o AVC hemorrágico, isso pode acontecer. Vamos começar primeiro pelo isquêmico. Eu sou alguém obeso, sou alguém que não pratica atividade física, sou alguém que come mal pra caramba. Tudo isso pontua para gordura no sangue, gordura dentro das artérias. Aterosclerose, perdão. Acúmulo de gordura dentro das artérias. Aí eu posso ter vários AVCs. Por quê? Dentro das... Deixa eu colocar aqui a imagem para ficar mais fácil para você ver. Essa é uma das causas, tá? Tem mais, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por conta do horário da aula. Vou pegar um exemplo só. Aqui, deixa eu pegar um bonitinho aqui. Beleza. Vejam aqui, pessoal do MIT, dá para ver três artérias? Dá sim. Sim. Perfeito, obrigado. Vou responder a pergunta da Cida pegando só esse exemplo por conta do horário. Nesse primeiro momento aqui, essa primeira artéria, vocês conseguem perceber que há um fluxo natural do sangue. Tá vendo? Não tem nada impedindo aqui, O sangue passa normalmente. De repente, entre aspas, né? A pessoa sempre foi sedentária, sempre foi da galera do churrasco, da galera da cerveja, da comida gorda, enfim, nunca foi fazer atividade física, nunca se cuidou nesse sentido. De repente, entre aspas, ao longo do tempo, você começa a ter um acúmulo de gordura aqui, na parede e na artéria. Então, esse treco amarelo aqui é gordura, por isso cor amarela. E aí, olha o que acontece.
O sangue passa com facilidade, igual passa aqui? Não. Para o sangue passar aqui, o coração tem que bombear mais forte. A pressão aumenta. Então, muitas vezes, as pessoas começam a ter pressão alta por conta desse acúmulo de gorduras dentro das artérias, dentro lá das veias e tudo mais. Professor, isso aqui causa um AVC isquêmico? Não, mas é quase isso. Olha aí a terceira imagem. Aqui que mora o perigo. Pedaços de gordura, de coágulos. Perdão. Imagina um pedacinho desse aqui, ó, se soltando. Cai na corrente e é aqui que você tem um AVC. Então, isquêmico, né? Um pedacinho disso aqui, uma bolinha dessa aqui, ó, para numa veinha, numa artéria, interrompe a passagem de sangue e você tem um AVC isquêmico. Aí, digamos que você não morreu, conseguiu sobreviver, mas não mudou seu estilo de vida. Outro pedacinho desse pode soltar. Você vai ter outro AVC. Aí, não mudei. Mas você vai ter o terceiro, o quarto, o quinto. Enquanto você não mudar, você vai ter. Porque o problema nesse caso é esse acúmulo de gordura. Já era sedentário. Um AVC ficou mais sedentário. Por exemplo, como é que agora eu vou conseguir fazer uma atividade física tranquilamente? Vai ser bem mais difícil, né? É possível, mas não é tão simples. Agora, com o AVC, eu até vejo alguns caminhando, algumas pessoas que pioram o AVC. Mas é difícil, gente, não é tão fácil. Imagina alguém do meu tamanho. Imagina, eu tenho uma cuidadora, às vezes pequenininha, sei lá, um cuidador que seja pequeno. É difícil me conduzir. Meu peso, 115 quilos. Não é fácil. Aí você começa a ter um pouco de dificuldade. No outro caso, já vou explicar por essa imagem mesmo. Vamos supor, agora a gente vai falar do AVC isquêmico. Tá? Isso aqui que eu falei foi do hemorrágico. Um pedacinho se rompe, entope uma artéria, para o sangue, tem isquemia, já era. Hemorrágico. Lembra que eu falei que nessa segunda imagem, por conta desse acúmulo de gordura, o caminho do sangue fica mais estreito, mais apertado, a pressão não vai aumentar, né? O coração vai ter que bater mais forte para o sangue fazer força e passar aqui. Porque o caminho está mais apertadinho. O sangue tem que passar. O coração bombeia mais, a pressão aumenta. Digamos que eu seja obeso, novamente, sedentário, como de tudo que é gorduroso, rico em sal, sódio, alimento ultraprocessado e lá. Minha pressão, eu já recebi o diagnóstico de pressão alta, não faço uso do medicamento, que eu acho que é bobeira, isso é coisa de médico. Em algum momento, essa pressão alta vai fazer o quê? Essas paredes aqui das minhas artérias não conseguem suportar. A pressão está tão alta, que a artéria se rompe. Então, por que você teve vários AVCs? Depende, pode ser porque vários coágulos e trombos se soltaram e entupiram. Ou porque o cara não controla a pressão, vez ou outra, uma artéria vai estourar, porque a pressão dentro dela está muito grande. Imagina você querer passar o oceano dentro de uma mangueira. A mangueira vai explodir, porque a pressão dentro dela é muito grande. Nesse caso aqui, as artérias foram projetadas para suportar até um ponto. Se você ultrapassa essa pressão, ela se rompe e você tem vários AVCs. Então é por causa disso. Tanto isquêmico quanto hemorrágico pode acontecer, mas geralmente tem a ver com estilo de vida sedentário. Os dois casos, geralmente. Tá bom? Vamos voltar. Continuar. Bom que a gente já conseguiu fazer. Aí, ó. Ótimo. Lucas. Oi. Mas tem pacientes magros que também têm AVC. Tem, mas é porque eu dei o exemplo de um paciente. Vamos lá, deixa eu voltar. Obrigado. É que eu peguei um exemplo de uma pessoa obesa. Ela falou assim, tem paciente magro que tem. Claro. Por quê? Porque colesterol alto, triglicéridos e tudo mais não tem nada a ver com você ser obeso necessariamente. Então eu conheço pessoas magras que têm problema de colesterol. Por quê? A pessoa pode ter uma vida sedentária e ter um metabolismo acelerado. Eu conheço vários. Inclusive, bem, você fala, não é possível que essa pessoa tenha problema de colesterol. E tem. E aí esse colesterol se traduz em gordura dentro de uma artéria que pode também fazer ter um AVC. Então, o paciente que eu peguei o caso, pessoa obesa, mas pode ser pessoa magra também.
O princípio aqui é ter pressão alta, por exemplo, ou ter acúmulo de gordura. E não necessariamente só pessoas obesas têm acúmulo de gordura dentro da artéria, da veia e tudo mais. Vamos lá. Geralmente, o AVC isquêmico acontece em 85% dos casos. Então, ele é mais comum. 85%. Exatamente. Por quê? Porque a população é sedentária. Pega aí, só pode... Mais de 50% da população brasileira é sedentária. Especialmente obesa. Mais de 50% é obesa. Sobrepeso. Isso aumenta a chance de você ter um AVC isquêmico. 15% acontece em casos do AVC hemorrágico. Desses 15%, vamos falar, você tem 11 pacientes com AVC. Desses 11, você tem 100 pacientes com AVC, perdão. Desses 100 com AVC, 85 tiveram AVC isquêmico e só 15 tiveram AVC hemorrágico. Só que desses 15, 40% vai morrer. Porque o hemorrágico é mais fatal, é letal, muito mais agressivo, muito mais violento. Embora só aconteça em 15% dos casos. Então, qual é pior, professor? Os dois são ruins, mas o pior, o que mata mais é o AVC hemorrágico. Faz sentido, né? Se tem uma veia que se rompe, você começa a perder sangue, aí é bem mais difícil de lidar, tratar. Tá bom? Vamos continuar. Então, tem aqui, eu já expliquei a diferença entre eles. Vejam, ó, o isquêmico, você teve algo, né? Enfim, algo aqui que entupiu a passagem, e no hemorrágico você tem uma hemorragia. Já falei para vocês. Sintomas. Existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um acidente vascular cerebral. Os principais sinais de alerta por qualquer tipo de AVC são fraqueza ou formigamento na face. Uma aluna um dia desse falou assim: professor, que negócio tem? Eu estava na moto, mas eles andam de moto e tal. Estava na moto, comecei a sentir um negócio estranho, ela falando, né? O rosto começou a formigar, meu braço. Tentei falar, a língua ficou mole, ela falando, né? E aí a gente conseguiu chegar no hospital e tudo mais, só que a pressão dela estava muito alta. Então, toda vez que você tiver um formigamento no rosto, ou alguma fraqueza, algo estranho no rosto, tome cuidado, porque geralmente tem a ver com AVC, tá? No braço, na perna, e de preferência que se for em um lado só do corpo. Lembra que eu falei que é o oposto? Então, se o AVC foi aqui, geralmente o seu lado que vai ficar mais paralisado, mais lento, que vai começar a formigar, vai ser o lado esquerdo, se o AVC foi do lado direito. Confusão mental, porque você vai ficar confusa, porque o seu cérebro vai sofrendo prejuízos. Você não consegue raciocinar direito, lembrar, interpretar e tal. Geralmente por quê? Eu não gosto dessa expressão, para mim AVC é AVC. Mas a ideia do começo é porque a pessoa ainda não sofreu todos os prejuízos possíveis de um AVC. Então assim, começou a formigar, que é o que a gente vai ver aqui. Começou a formigar, corri para o hospital, lá ele toma um medicamento, ou ele vai fazer algum procedimento, e a gente vai conseguir evitar que ele chegue, de fato, no AVC, e aí vai sofrer as consequências piores e tudo mais. Mas é essa a justificativa. É por isso que fala, tá bom? A ideia é que ainda não conseguiu concretizar. Por isso que a gente tem que correr o quanto antes. É um começo. É como falam assim, a pessoa ficou infartada 3 dias. Não é bem isso. Tem como ficar infartado 3 dias. Você teve o quê? Durante 3 dias, o seu corpo estava indicando que você teria um infarto. Olha, tem algo errado. Aí, se você não for atrás, aí você tem um infarto. É a mesma lógica, mas eu não gosto da expressão começo, mas a ideia é essa, tá bom? É isso mesmo. Eles falam, começo de AVC, mas eu acho que é AVC. É que não chegou na hora ainda, né? Seu corpo está mostrando que vai acontecer. Mas você está correto, tá bom? Alteração na fala, como eu falei, a linguagem faz parte do nosso processo natural, cerebral. Alteração na visão geralmente fica turva,
escura, você não consegue ver muito bem, tá? Alteração do equilíbrio, da coordenação, tontura, você não consegue, inclusive, andar direito, fica desequilibrada, meio xoxa, meio bamba, isso pode acontecer também. Dor de cabeça súbita, ou seja, estou bem agora, do nada minha cabeça começa a doer muito. Por quê? Provavelmente porque ou entupiu uma artéria ou se rompeu. A cabeça vai doer com certeza porque o cérebro fica aqui. Okay? Se a pessoa sofreu um acidente, bateu a cabeça e depois esse monte de mas a frente ela pode ter esse começo que aconteceu. Depende, por exemplo, se ela, teoricamente não, porque ela pode ser um traumatismo craniano, que aí os efeitos, os prejuízos do que ela teve na queda é por conta da queda e não por causa do AVC, porque o AVC geralmente acontece por conta desses dois fatores que eu falei, tá bom? Estilo de vida, ou alguma doença, no caso de pressão alta, ou aterosclerose, e aí lembrando, como a colega falou, como eu falei ela também, não necessariamente só pessoas obesas, é que geralmente, não é todo mundo que tem um metabolismo acelerado, então geralmente, pessoas que têm sobrepeso, tem mais chance de ter problema. Circunferência abdominal e outras coisas aí. Sobrepeso é uma coisa tão silenciosa, qualquer mais pode estar com sobrepeso. É fácil a conta. Tem alguns sites que fazem, mas é verdade. Sobrepeso todo mundo pode estar. Assim, a maioria, eu tenho certeza que sim. Se a gente pegasse a sala e colocasse aqui, a maioria estaria sobrepeso. Eu, inclusive. Eu travo. Né? Mais baixinha, uns 3 quilos. Você já tem diferença. Vamos lá. Principais fatores que levam, tá? Vejam, principais. Não são os únicos, são os principais. Hipertensão, diabetes. Por que com diabetes você tem um comprometimento da artéria? Então, os seus vasos ficam mais frágeis, mais sensíveis. Se você tem hipertensão e diabetes na mesma pessoa, imagina, vasos frágeis e a pressão aumentando, isso tem a chance de ter um rompimento, por exemplo. Colesterol alto, e aí foi o que eu falei, não necessariamente são pessoas obesas que têm colesterol alto, colesterol ruim alto, né? Não, pessoas magras também podem ter. Sobrepeso, obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, idade avançada. Professor, mas idade avançada sim. Idade avançada, conforme o tempo passa, as suas artérias, veias, tendem a ficar mais frágeis, que envelhecem também, lógico. Outro ponto, se você é sedentário por toda a vida, com 70 anos você acumulou gordura dentro das suas artérias. Em algum momento isso vai trazer prejuízo para você. Sedentarismo, uso de drogas ilícitas, histórico familiar, porque geralmente quem tem pais que têm hipertensão, provavelmente os filhos vão ter também. Pais que são obesos, os filhos provavelmente vão levar essa genética de obesidade. E a gente viu que obesidade, hipertensão, aumenta a chance de ter. Por isso, histórico familiar. Mulheres que tomam anticoncepcional, porque dentro das artérias tem a formação de êmbolos, que foi aquilo que eu mostrei. Esses êmbolos se soltam e podem parar no cérebro. Ou no pulmão, a famosa embolia pulmonar. É um êmbolo que se soltou e parou no pulmão. Se parar na perna, trombose. Se para no cérebro, AVC isquêmico e por aí vai. E ser do sexo masculino, como eu disse, geralmente acomete mais homens. Eu, sinceramente, nunca vi nenhuma mulher, tá? Parece fazer sentido essa frase mesmo. Todos que eu conheci, que eu vi mesmo, homem. Bom, o que causa o hemorrágico? Hemofilia é uma condição onde você não tem coagulação. Então, sabe quando você corta um pedacinho do seu dedo, sai sangue por um tempo, mas logo estanca, certo? Logo, não tem mais a hemorragia. O seu corpo consegue coagular, consegue tampar esse buraquinho e não sai mais sangue. Pessoas com hemofilia, esse processo não acontece. Então, se elas, dependendo da profundidade do corte, do tipo de corte, sangram até morrer. Então, na hemofilia, você não tem um processo de coagulação. É isso que eu acabei de falar. Você não consegue coagular o sangue. Então, você tem hemorragia à torta e direita, tá bom? Então, geralmente, quando a gente machuca,
Daí, 5 minutinhos ou nem isso, você não para de sangrar quando você faz um corte? Pessoas com hemofilia não, tá? Ao calibre, foi o que eu falei. Você tem uma artéria mais grossa do que uma veia. Eu falei isso uns tempos atrás. A artéria leva sangue. A veia volta com sangue sujo. A gente vai falar isso na próxima aula. A artéria leva o sangue, ou seja, a pressão é maior, porque é o sangue que está saindo do coração. Do coração, para chegar o sangue nos seus pés, tem que ter uma artéria. E é aí que tem a pressão alta para que consiga chegar nos seus pés. Se você fura essa artéria, a hemorragia é bem maior por conta do calibre. Se é uma veia, o calibre é bem menor, não sangra tanto. Quando a gente corta aqui a mão, você não pode ter hemorragia porque é cortar um dedinho, um pedacinho do dedo. A não ser que você tenha hemofilia, você pode ter algum tipo de problema. Mas a gente que não tem, não, porque você só cortou alguns capilares, muito fininhos. Então, só tem um pouquinho de sangue, mas a artéria tem muito sangue. Por isso que quando a gente corta uma artéria, vai ficar difícil. Aí tem a artéria no pescoço, por isso que quando as pessoas cortam o pescoço, morre rápido. É difícil escapar porque o sangue sai demais, o calibre é muito grosso, passa muito sangue aqui. Vamos lá. E aqui tem outros, tantos outros problemas, insuficiência cardíaca, vasculite, defeitos cardíacos congênitos, infarto do miocárdio, por aí vai. Diagnóstico é feito por meio de exames de imagens que permitem identificar a área do cérebro afetada. Claro, né? Eu consigo ver por meio de uma tomografia qual foi a região que sofreu o AVC e que tipo de AVC foi. Se tiver sangue, é hemorrágico. Se não tiver, foi um esquema. Bom, cuidados. É um processo lento. Tem que... É um trabalho, perdão? É trabalhoso. Você tem que ter auxílio de fisioterapeutas, porque para a pessoa voltar a recuperar os movimentos, não é assim, né? Se não tiver fisioterapia, entre aspas, ela desaprendeu. Ela não consegue mais fazer sozinha. Se a gente não usar a fisioterapia, ele não vai conseguir voltar a se exercitar, em algum momento atrofia. Aí sim vai melhorar mesmo, como a Nayara falou. Então, pontos importantes. Preciso de outros profissionais. Educador físico, fisioterapeuta. O cuidador tem que gostar demais desse tipo de paciente. Não tem o quê? Aí é para essa vida. Porque o Renatinha, ele já tinha uma sequela do acidente que ele sofreu pelo carro. E aí ele ficou como se fosse um deficiente. Aí sofreu depois de alguns anos AVC. Certo. E aí, como ele é homem, para trocar a fralda, estava dando muito trabalho para ela, cuidando sozinha, eles conversaram com a família e agora ele está no asilo. Certo. Lá vai ter os próximos. Claro. Vai ajudar o outro, né? Claro. O que acontece é que, às vezes, é irreparável, foi o que eu falei para vocês. O AVC foi tão violento, e aí o socorro demorou para chegar, demoraram para levar essa pessoa para um hospital, enfim. Muito tempo sem socorro, sem receber os devidos tratamentos, as devidas atenções necessárias. Infelizmente, essa pessoa pode ficar sem pro resto da vida. São sequelas, marcas do acidente. Por isso, acidente, né? Toda vez que a gente fala acidente, remete a algo ruim. O fulano sofreu um acidente de moto. Você fala, ele pode ter, dependendo do tipo de acidente, ele pode ter se ferrado muito, ter se machucado e tal. Então, às vezes, não anda mais, não fala mais, não movimenta mais, não come sozinho mais. Depende completamente de você, o cuidador. Às vezes, não é regra. Tem gente que tem AVC e consegue se voltar. Conheço alguns. Não fiscar, eu vi muitos. Mas tem que ter muito empenho. Da equipe como um todo, não só do cuidador, do familiar. Imagina, vou dar um exemplo que a gente chegou a ver. Uma mulher sofreu AVC. De repente, aí acharam do fural simples, não sei o quê. Ela, por exemplo, não consegue mais ter relação com o marido, relação sexual. Dependendo da metade
chegar a idade do cara, eu acho que você é vergonha isso, mas, enfim, o mundo tem tantas pessoas diferentes, o cara não consegue segurar e começa a procurar por fora. Ela não consegue ter relação, mas muitas vezes, às vezes só compromete o físico, mas a cabeça dela tá boa. Ela vai saber que o marido, sei lá, se deitou com outra ou com outras, e aí imagina a cabeça dela. Aí você começa a ter depressão, começa a ter desejo de suicídio, começa a ter problema conjugal, e aí é uma bola de neve. Então, existem também... os familiares também precisam de uma atenção, porque eles também sofrem demais, né? Eu dei esse exemplo aqui, mas imagina o pai é o único trabalhador da casa. Tipo assim, a menina, a mulher trabalhava, sei lá, o filho não. E o AVC, quem vai cuidar dessa família? Ou a mãe solteira, do AVC, quem vai cuidar dos meninos? É difícil. Tem algumas relações que acontecem ali que, infelizmente, a família também precisa ser cuidada. Não é só o paciente, né, que sofreu AVC e tudo mais. Tá bom? Mas, foi o que eu falei. O hemorrágico é mais difícil e esse é bem mais violento. O isquêmico é ruim também, obviamente, mas é mais fácil de lidar. Resumindo, né? AVC tem 2 tipos. O hemorrágico e o isquêmico. Em um você tem um rompimento da artéria, no outro é só a obstrução. O pior é o que tem hemorragia, que é o hemorrágico. E aquele que você só tem obstrução é o isquêmico. Não é tão fatal ou letal, não mata muito, mas deixa sequelas com certeza. Tá bom? Tem cura? É que é cura, né? Foi um acidente que aconteceu, não é uma doença. Ela, perdão? Porque ela não consegue controlar. Vou dar um exemplo. Por que você sabe que está na hora de fazer xixi? Porque o seu cérebro se comunica com a bexiga. A bexiga, que é onde fica a urina, fica guardada, manda um sinal. O cérebro, está na hora de você levar, está cheia. Leva a Cida para o banheiro. Aí a Cida vai fazer xixi. Pacientes que sofreram um acidente cerebral perdem essa comunicação com o intestino, então fazem cocô nas calças. Perdem a comunicação com a bexiga e fazem xixi nas calças. Porque perde a comunicação. Mas isso com o tempo... Isso, o tio meu morreu. Mas dele foi um infarto. Foi assim também. Subiu na caminhonete. Aí a turma, ele era motorista. E a galera, fulano, bateu assim no teto da caminhonete. A galera subiu na caçamba, né? Ô, fulano, vamos, já subiu, todo mundo subiu. Ô, fulano, nada desse cara tocar. Ele ligou a caminhonete e falou assim. Aí quando desceu, ele já tinha subido o infarto. Aí fez xixi, colocou nas calças e tudo mais. Aí não deu tempo mesmo. Só que ele era obeso, era bem, enfim. Mas aí não aguentou, tá bom? Mas não é uma regra, né? É o que acontece no AVC. Se está pronto e está ali pertinho na hora de sair, a dor é tão grande que você faz o que tem. Então não é tão... às vezes você sobrevive, é só porque estava quase na hora de sair, você relaxou e aí sai. Tá bom? Sim. Que eu falei, são sequelas. Às vezes a pessoa não morre. Aí é mais. Aí a infecção hospitalar é um quadro bem complicado. Tá bom? Pessoal do MIT, alguma dúvida? Semana que vem a gente fala de Alzheimer. Aqui é doideira. Alguma dúvida, galera do MIT? Não? Tranquilo? Não? Beleza? Pessoal do presencial, alguma dúvida? Tirou? Então tá bom. Tá bom, beleza. Alguma dúvida, Michele? Nayara? Maria? Não? Então, obrigado, galera. A gente se vê semana que vem, tá bom? Presencial.